Mais uma vez, fora Bolsonaro. Uma boa tarde muito grande a todos os vereadores e vereadoras, senhor presidente, colegas da imprensa, todas as pessoas que nos assistem, que não estão nas galerias, mas nas galerias virtuais da rede mundial de computadores. Gostaria de referendar a fala do vereador que me antecedeu, fazendo apenas uma pequena ressalva. O que aconteceu aqui no Recife na semana passada é que... Vereador Ivan Moraes, eu queria pedir a Vossa Excelência 3 segundos. É uma correção à lei de... Vereador, por favor, deixe o vereador Ivan Moraes terminar, em seguida o senhor pede para a ordem. Continue, vereador Ivan Moraes. Obrigado, excelência. Então, o que aconteceu... Foi de José Neves. Agradecido. O que aconteceu aqui no Recife... Viu? Muito obrigado, Ivan. Muito obrigado. Obrigado, vereador. O que aconteceu aqui no Recife na semana passada, nas Torres Gêmeas, foi um crime. Um crime que está dentro do escopo do racismo estrutural pelo qual a sociedade brasileira vive. Nossa sociedade foi criada dentro desse racismo e ele se reflete de várias formas. Uma das formas pelas quais ele se reflete é numa pessoa se achar no direito de manter um empregado em casa contra o bloqueio obrigatório, sabendo que serviço doméstico não é atividade essencial, mas mais na frente a gente vai inclusive saber que a pessoa era paga pela prefeitura de São José da Coroa Grande, de Tamandaré. Então, uma série de crimes, uma série de irregularidades que acabaram custando a vida de uma criança negra de 5 anos. Isso não pode nunca ser perdido de vista. Me inscrevi no Grande Expediente para continuar falando da epidemia, da pandemia do coronavírus. Eu tenho falado o tempo inteiro, muito baseado em estudos científicos, nas manifestações da comunidade científica, do próprio Consórcio Nordeste, que foi contratado pelos próprios governos dos estados do Nordeste, através do Conselho Estadual de Saúde, que emitiu nota dizendo que a flexibilização do bloqueio não era a melhor coisa a se fazer hoje em dia. Então, continuo cobrando do governo que reverta esse procedimento, que certamente vai fazer com que muita gente fique doente e morra. Agora, eu gostaria de divulgar, excelências, mais uma nota técnica, a nota técnica de número 3 do nosso mandato, sobre o coronavírus, que analisa os gastos da prefeitura com publicidade entre abril e maio. Nós fizemos um estudo, como sempre temos feito, para procurar entender como é que a prefeitura vem gastando o nosso dinheiro com comunicação. Nós entendemos perfeitamente que nessa etapa que a gente está da nossa convivência no mundo, a comunicação ela é cada vez mais importante. A comunicação é fundamental nesse momento para fazer com que as pessoas compreendam o que é que está em jogo, que são as nossas vidas, e se sensibilizem para poder ficar em casa, para poder, quando sair, usar máscara, para evitar o contato pessoal, para evitar beijos e abraços, para evitar pegar com a mão no rosto. Todos essas medidas educativas que são novidade precisam ser prioridade na comunicação do poder público. O que é que a gente viu estudando o orçamento público a partir do Portal da Transparência, que hoje, por uma luta do nosso mandato, tem sempre veiculado dados no que diz respeito ao gasto com comunicação. As despesas com comunicação costumam sair sempre das mesmas rubricas. Há hoje 8 agências que estão chanceladas para fazer compras em nome da prefeitura, e é assim que elas têm se comportado nos últimos 2 meses de epidemia. Nesses 2 meses, de abril e maio, foram gastos já 4,5 milhões de reais com comunicação. 4,5 milhões de reais com comunicação. 2.600 e pouco em abril, 1.800 e pouco em maio. Essas despesas incluem tanto a chamada publicidade institucional quanto a publicidade educativa. Qual a diferença? Na publicidade educativa, que é o que nós precisamos, o poder público educa, ensina, forma a sociedade no que diz respeito a seus direitos, à educação ou à prevenção com a saúde. Na publicidade institucional, a prefeitura fala sobre si mesma, ela enaltece sua própria gestão. É um tipo de publicidade que alguns estudiosos da comunicação, eu vou citar aqui Eugênio Butti,
que durante muito tempo presidiu a Radiobras, eles acham que deveria ser proibida, porque é quase uma extensão do período eleitoral. O camarada é eleito e continua utilizando, dessa vez, recursos públicos para dizer que a gestão dele é boa. A prefeitura continua fazendo comunicação institucional durante a pandemia, e não é pouco. Nós recortamos aqui um pedaço dos gastos com comunicação apenas que dizem respeito ao coronavírus. Se nesses 2 meses, tudo, inclusive atrasados, que a prefeitura continua pagando, foram gastos já pagos com comunicação entre abril e maio, pouco mais de 5 milhões de reais, para o Covid, esse número é de pouco mais de 2 milhões e 500 mil reais. Então, nós podemos dizer que a prefeitura gastou nos últimos 2 meses 5 milhões pouco mais de 5 milhões com publicidade, sendo desses 5 milhões com publicidade, 3 milhões com publicidade institucional e 2 milhões com publicidade de campanhas educativas. Desses mesmos 5 milhões, pouco mais de 2 milhões e meio de reais foram gastos com o Covid. Então, lá na rubrica Covid. Desses 2 milhões e meio de reais que foram gastos nos últimos 2 meses relacionados à pandemia do Covid, notem bem, pela primeira vez, nós podemos separar uma rubrica em que o conteúdo educativo foi maior do que o institucional. Mas eu não tenho condições de verificar a pertinência desse educativo se a gente não fizer análise peça por peça. Então, vou focar aqui no absurdo que durante a pandemia, em que a prefeitura abre a boca para dizer que não tem dinheiro para nada, já foram gastos, só nesses 2 meses, R$1.165.656,01 com campanhas institucionais. Ora, uma prefeitura que está atrasando o pagamento de cachê do carnaval, uma prefeitura que passou mais de 2 meses para assinar os contratos de R$250 mil juntos, 44 contratos, de programas que venceram o edital da Rádio Frecaneca. Uma prefeitura que, depois de 2 meses, achou R$1.600.000 para fazer um edital de pagamento para lives, para o pessoal da cultura poder sobreviver durante o São João, gasta, durante o mês de abril e maio, R$1.165.656 com propaganda para dizer que a gestão é boa. Eu estou excluindo daí os pouco mais de R$1.400.000 que foram gastos com conteúdo educativo e também estou retirando pouco mais de R$2.500.000 que foram pagos de outros tipos de comunicação que não estão diretamente relacionadas ao Covid. É importante dizer que nesses 2 meses, de abril e de maio, a Prefeitura do Recife já gastou, para dizer que faz uma gestão boa, ou seja, para fazer comunicação institucional, propaganda, mais de 3 milhões de reais. É um absurdo. Quem não tem dinheiro para manter artista vivo, quem não tem dinheiro para pagar contratos que foram realizados ou que deveriam ter sido realizados na comunicação, gastar 3 milhões de reais apenas para fazer propaganda de si própria. Eu me refiro a propagandas institucionais relacionadas ao Covid, mas também o Recife que chega junto, o próprio Carnaval, a gente em primeiro lugar, o Balanço 2020, o Praia Limpa, outros tantos conteúdos que têm sido divulgados, utilizados muitas vezes, principalmente televisão. E aí mantém-se aquela regra, excelências. A gente tem visto aqui, item por item, e o que é que a gente percebe? Ainda, de cada R$4 que a Prefeitura do Recife gasta com comunicação, R$1 vai para apenas uma empresa, que é a TV Globo. A gente encontrou, inclusive, nos gastos com comunicação entre abril e maio, uma dotação orçamentária o total de R$213 mil que está indo para uma locadora de carro. Então, nós já estamos aqui perguntando, e vamos fazer esse pedido formalmente, que é para saber como é que esses R$200 mil, são R$213.665,77, que foram gastos já pagos para uma empresa chamada Dotancar, que é uma locadora de veículos. Então, como é que R$200 mil de locação de veículos foram parar nas despesas com produção e veiculação de comunicação? Isso é uma pergunta que a Prefeitura tem a obrigação legal de responder. Verifico aqui se há algum vereador inscrito para a parte, percebo que não há nenhum vereador inscrito para a parte, então encerro minha fala dizendo que permaneceremos atentos enquanto mandato por cada centavo que vem sendo gasto com comunicação
já percebemos que continua sendo muito livre a farra da comunicação institucional. Nos 2 meses de pandemia do Covid, a Prefeitura gastou mais de 3 milhões de reais para dizer que ela é boa, para dizer que ela faz um trabalho bacana, ou seja, para fazer propaganda com viés, inclusive eleitoral. Quem está dizendo não sou eu, quem diz é o estudioso Eugênio Butti, pesquisador da Universidade de São Paulo, durante a Rádio Brás. E, para finalizar, antes de ouvir a parte do vereador James Fora, reivindico que a Prefeitura explique por que está gastando tanto dinheiro com propaganda, além da necessária comunicação educativa, que é diferente da institucional, e precisamos saber como é que 213 mil reais de locação de automóveis foram parar na rubrica da comunicação. Lembrando que quando a Prefeitura faz propaganda dizendo que está economizando dinheiro, ela sempre diz que reduziu as locações de veículos. Reduziu da onde? Reduziu de um canto para botar na comunicação? As pessoas têm o direito de saber.